Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, pós-surreais, pós-apocalípticas, de um mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, essa é a quinta temporada do Provocação Histórica, quem diria desde 2021, narrando aqui, tentando expurgar um pouco dos demônios do passado autoritário brasileiro. E eu tenho a alegria de poder receber vocês aqui toda semana para fazer esses grandes debates. Afinal, né, o que pega aqui, ou que sempre foi potente na Provocação Histórica, foi, como vocês sabem, trazer historiadores e historiadoras que estão em universidades que produzem uma pesquisa impressionante e que estão aqui generosamente divulgando suas pesquisas, trabalhos, carreiras aqui no Provocação Histórica. E eu tenho a alegria de finalmente, nessa quinta temporada do Provocação Histórica, corrigindo um erro histórico de não tê-lo chamado anteriormente, mas eu tenho a alegria de receber um especialista em história contemporânea. Ele manja de todas as coisas que vocês imaginarem nesse mundo contemporâneo. Ele vai me dizer aqui depois, né? Mas no mínimo desde a Revolução Francesa para cá, mas ou até mais. Então ele estuda as guerras mundiais, ele estuda essa história política do século XX, com uma pegada também, digamos, de um historiador brodeliano, ele também vai dizer. E também conhece profundamente a história do Brasil republicano, mas escreveu também sobre a história da Revolução dos Cravos, que vai ser o objeto de debate aqui num outro momento. Então eu tenho a alegria de receber aqui o professor livre-docente do Departamento de História da USP, Lincoln Seco. Seja muito bem-vindo, finalmente, ao Provocação Histórica, meu caro. Muito obrigado. Uma alegria receber você aqui. E a gente tinha se encontrado na Assembleia, né, não foi? Exatamente, ano na Assembleia passado. Legislativa, discutindo a Coluna Prestes, a Revolução de 24. Pois é, eu fui lá representando, digamos, uma comunicação do ICL, mas apesar de ter estudado São Paulo e tal, não estudei a perspectiva dessa história, digamos, social e política da Coluna Prestes, né? Ou da Revolução de 24, que dá também na Coluna Prestes. Estava lá, né? Ganhei até plaquinha, fiquei até constrangido. Não fiz nada, não estudei exatamente isso, mas como divulgador de história, né, foi importante, né? Claro que sim. A Assembleia é isso, né? Você vai lá Né? para receber as homenagens e bola para frente. Grande deputado, foi o deputado Maurici, do PT de São Paulo. Exatamente, grande abraço para ele. Ó, por falar em PT, temos uma tarefa aqui, né? Como naqueles memes que a gente vê no mundo virtual, né? E o Lula? E o PT? Né? Que o cara já... E o Lula? E o PT? Qualquer coisa da história desse país, nessa história contemporânea do Brasil, da redemocratização para cá, tem a ver com o Partido dos Trabalhadores. Ele estaria morto, o Lula não criou uma liderança política tão carismática quanto ele, ficam dizendo isso o tempo todo. O Lula impediu as lideranças de seguir, porque ele é concentrador, ele é, sei lá, né, egoísta, enfim. Vocês vão ouvir aqui do Lincoln todos os ritos e mitos dessas afirmações tácitas, né? É muito mais complicado do que isso. E ele escreveu um livro sobre o PT, então, olha só, tem até lugar de fala, né, para brincar com a outra polêmica imparável, né? Exatamente, não serei cancelado por falar do PT. Bom, que bom, mas e aí, partindo dessa crise, digamos, atual, né, o Cacai falando que o Lula está isolado e controlado por outros grupos, o que isso tem a ver com a história do PT, no fim das contas? Né? Olha, bom, o que tem a ver? Tem a ver com o fato de que é verdade que o PT não renovou as suas lideranças. Isso não tem a ver só com o Lula, tem a ver com aquele quadro de dirigentes que vem dos anos 80 e que assessorava o Lula no seu primeiro e segundo mandatos e que foi defenestrado pelos escândalos do chamado Mensalão, da Lava Jato. Então, esses dirigentes caíram no meio do caminho e eram dirigentes importantes. Então, quando o Lula volta, né, no pós-bolsonarismo, ele volta com uma equipe jovem em termos políticos, ou seja, neófita, que não tem também tanto traquejo quanto aqueles velhos dirigentes que ergueram o PT. Impressionante. Então, essa coisa de que acusá-lo de não ter preparado direito os quadros, porque ele gosta do poder e tal... É uma balela, porque essa perseguição ao PT sempre existiu e uma vez no governo ficou mais forte, né? O Mensalão é parte desse projeto já, né? Na verdade, a gente sabe que os cientistas políticos costumam dizer isso, que
o eleitorado no Brasil, ele se divide desde 89 basicamente no campo do antipetismo e do petismo. Tanto é que todas as eleições, né, no país sempre tiveram o PT em primeiro ou segundo lugar. Desde a redemocratização. Exatamente, isso estrutura a história política da nova república. É claro que tem outras coisas, há outras camadas, né, nessa história, mas do ponto de vista político eleitoral é petismo e antipetismo, isso não mudou até hoje. Isso é impressionante, Zé. É um partido que, apesar de tudo e de todos, e também de suas próprias crises internas ou disputas, é o maior partido de esquerda social-democrata, um dos maiores do mundo. Sim, isso quem disse, até historiadores que você conhece muito bem, como Hobsbawm, Perry Anderson, eles ficaram muito entusiasmados com o surgimento do PT, porque quando a social-democracia na Europa estava declinando, de repente surge no Brasil, na América Latina, um partido de operários manuais, construído de baixo para cima, de massas, que cresce eleitoralmente, muito parecido com a social-democracia europeia do início do século XX para eles, né? Na contramão do que estava acontecendo no mundo, em que a social-democracia estava já se tornando um conjunto de partidos de centro, mas sem apoio da classe operária. É o que é hoje, né? A social-democracia na Europa praticamente acabou. Desapareceu. Não à toa essa ressurgência com muita força até da extrema-direita. Sem dúvida, porque vide agora a Alemanha, que terá eleições. Na medida em que os partidos tradicionais da classe trabalhadora vão perdendo o seu vínculo com ela, ela fica disponível para outros chamados, né? Outras formas de chamamento para a política. E a atual é a do neofascismo. E aí você que manja muito também dessa República de Weimar, por ser professor de História Contemporânea, as analogias, né, entre todo mundo que fala, mas o liberalismo é a antessala do fascismo, os anos 20, a gente parece estar ali naquele momento da Weimar, agora no caso do Brasil, a Weimar tropical. Como é que o historiador, com rigor, vê essa comparação? Bom, esse é um assunto fascinante, né? No Entre Guerras, a gente tem uma ascensão do fascismo no interior das instituições liberais. Então, é por isso que a gente entende que o liberalismo e o fascismo formam um contínuo. Quer dizer, não quer dizer que os liberais eram fascistas, mas eles facilitaram muito a ascensão do fascismo porque era uma maneira na visão deles, de proteger a ordem estabelecida da ameaça da Revolução Soviética. Agora, na atualidade, nós não temos ameaça de revolução nenhuma, é verdade. Mas mesmo ali, no início da década de 20, a Revolução Social já havia sido derrotada na Itália, na Alemanha, né? E mesmo assim o fascismo se impôs. Então, há, claro, similaridades, a gente pode tecer comparações. Agora, o mundo de hoje ele também tem uma grande diferença, porque nós estamos vivendo também uma transição sistêmica, né? O centro da economia mundial, para falar de forma brodeliana, como você gosta. Citou Brodel. Né? Ele está se deslocando do Atlântico Norte para o Pacífico e muito provavelmente a China vai se tornar esse centro hegemônico. Então, os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Itália, que eram potências frustradas na corrida imperialista e na Primeira Guerra Mundial, tendem a desenvolver formas fascistas. Agora, só que os Estados Unidos não são exatamente uma potência derrotada, né? Eles ainda estão no topo. Eles estão no topo, inclusive do ponto de vista militar. Mas eles são ameaçados por uma nova potência que tem um sistema diferente. Porque se você pensar que a Inglaterra, entre aspas, cede lugar para os Estados Unidos, essa transição se dá de forma mais ou menos pacífica entre elas. Claro, tem coerção também. Né? Houve resistência dos britânicos, mas de qualquer forma eles partilhavam o mesmo sistema. Não é o caso da China e dos Estados Unidos. Então a possibilidade de guerra é muito grande. Pode ser uma coisa meio Inglaterra versus Holanda lá naquele ciclo anterior. Exatamente, o que teve uma sucessão de guerras. Agora, para o Brasil e aí para o PT, isso coloca novos desafios, porque você olha para o que é o trumpismo lá nos Estados Unidos. É uma reação desesperada à perda de importância econômica, claro que ainda é muito pequena, mas a perda de importância econômica da indústria dos Estados Unidos,
E, no fundo, ele está defendendo, da maneira torta e fascista dele, uma política de substituição de importações. Ou seja, nacionalismo Desenvolvimentista, industrial. nacionalista, industrializante. Impressionante isso. Exatamente. Então, eu acho que se o Brasil quisesse agora imitar os Estados Unidos, né, como a seria nossa uma elite boa. gosta, então imita isso. Ou seja, isso não é necessariamente um problema, o Trump Não. pensar, né? Quer dizer, queremos ser de novo o centro da produção das mercadorias do mundo. Né? Exatamente. Olha só, ó, estamos ao vivo aqui com o Lincoln Seco, professor de História Contemporânea do Departamento de História da USP, também de História do Brasil República. E ele, entre outros livros, causos e lutas e engajamento intelectual de historiador excelente que ele escreveu a primeira síntese, um primeiro livro síntese de história do PT. Vou pedir aqui para a voz de minha alma, Gil da Massa, colocar na tela lá, História do PT, Lincoln Seco, que é um livro de 2010 e que narra a trajetória desse partido impressionante de 1978 até 2010, né? Sim. E aí, vamos colocar no chat aqui também para o nosso grande público, adquiram um livro, está aí pela Ateliê Editorial, mas essa fotografia aqui, então, indica a fundação. Quem que está aqui na nosso fundo aqui, ó? Olha, bom, eu não vou lembrar de todos agora, mas Lula, Olívio Dutra, Jacob Ittar, né, as figuras históricas da fundação do partido, algumas delas depois perderam importância, isso é importante falar, eu falo um pouco disso no livro. Existiam lideranças muito importantes naquele momento, por exemplo, Osmarino Amâncio no Acre, os irmãos Ganser no Pará, eram figuras conhecidas nos movimentos sociais ali do início dos anos 80, final dos 70. E mesmo lideranças operárias, como o Jacob Ittar, que eu citei, Paulo Skromov, que era um militante trotskista e sindicalista. Várias tendências que compunham o partido. E muitas dessas figuras desapareceram na história. Quer dizer, elas continuam aí, lutando, tal, mas elas não se destacaram, porque o partido tomou outros rumos. Mas ele toma esse rumo conciliador desde o começo, não? Eu não diria que ele toma um rumo conciliador desde o começo. Assim, uma coisa que me levou a estudar o PT foi a tentativa de superar um pouco aquela leitura só daquilo que o PT dizia através dos documentos. Porque no debate apaixonado que sempre existiu entre as tendências, a disputa era: é socialista, não é socialista? É socialista revolucionário? É a favor ou contra a União Soviética? Não é nem União Soviética, nem social-democracia europeia, é um caminho próprio, mas qual é esse caminho? Então tinha muita disputa em torno das resoluções, dos congressos, dos encontros, das notas públicas. Isso leva, especialmente os cientistas sociais, mas até alguns historiadores, a ficarem muito presos a essas resoluções. Mas eu, talvez um pouco na tradição da nossa faculdade de filosofia, né, da Universidade de São Paulo... Você não chama de Fefeleche, né? Pode ser Fefeleche. Os mais jovens. Mas na nossa faculdade de filosofia há uma certa tradição também da gente fazer uma história das formas, né? Eu busquei estabelecer as formas que o partido assumiu para incorporar e resolver as contradições do meio ambiente econômico, social, cultural, político no qual ele atuou. Então, inicialmente, eu diria que de 78, antes da própria fundação, até mais ou menos 83, 84, quando há grande movimento das diretas já, a gente tinha um partido que era muito mais federativo. O PT era um partido de núcleos, de base. Em muitos lugares ele surgiu de forma autônoma. Espalhados pelo Brasil. Espalhados pelo Brasil. Ele não é só um movimento que vem dos operários do ABC. De modo algum. Claro que os operários do ABC se tornam o eixo principal, primeiro porque eles estão num setor da economia fundamental, de produção de mais-valia. Era o nosso ciclo sistêmico, né? Exatamente. Mas o PT só se torna um partido de massas e com viabilidade eleitoral porque ele brota no país todo. Então, na minha pesquisa, na época, eu já tive a possibilidade de fazer pelo menos um levantamento inicial dessa diversidade do PT. Ele nasce em salão paroquial de igreja, movimento ambientalista em Cubatão, movimento negro, movimento de mulheres, de lésbicas. Ele nasce em movimento estudantil, acampamento de sem terra, na luta dos seringueiros do Acre, no oeste do Pará, os irmãos Ganser, que eu citei, de trabalhadores rurais, o Manuel da Conceição, no Maranhão, outra figura que era emblemática na época. Então, ele é um partido que ele brota em todo o país. A gente tinha muito a ideia de que não, o Lula e outros sindicalistas viajavam fundando diretórios pelo Brasil. Eles fizeram isso também.
Mas acontece que você não chega num lugar e se não tem nada, você não funda nada, né? Agora, esse Tinha partido... uma demanda, reprimida da ditadura, né? Exatamente. Nem citei o movimento contra a carestia, o movimento das mulheres da Zona Sul, de São Paulo. Enfim, era uma diversidade de lutas, de desempregados. Isso é interessantíssimo, né? Porque tem gente, sei lá, dentro do próprio PT hoje, eventualmente, fazendo uma crítica mais rasa à identidade, mas quer coisa mais agregadora de identidades que o PT naquele momento? O PT tinha todo mundo. Né? Aliás, é uma coisa, eu fui militante do PT, entrei no PT nos anos 80, porque acho que para minha geração, o PT representou, minha geração, eu digo, das pessoas que se achavam mais conscientes do ponto de vista político, queriam participar, né, da militância. O PT unificava as lutas, né, e ele se torna o partido hegemônico da esquerda mais ou menos no final dos anos 80. Também não foi de uma hora para outra, porque o PCB ainda era um partido muito importante no meio sindical, e o PDT do ponto de vista eleitoral, porque o Brizola era uma ameaça, entre aspas, ao PT, até 89. Quando o Lula vai ao segundo turno, aí o Brizola cede lugar do ponto de vista eleitoral. Mas esse partido de núcleos, eu não diria que ele desaparece, mas ele é superado por partido de tendências. Aí uma outra coisa também que eu acho que o meu livro toca é um pouco indigesto para os militantes da época e para os militantes de tendência. Não é nada contra as tendências, mas as tendências visavam falar em nome, né, dos trabalhadores. As tendências, diz tendências políticas internas ao partido. Internas ao partido. Porque muita gente não sabe, eu também não sabia, até 2010, no fim das contas, que existem disputas internas muito democráticas, né? De tendência, democracia socialista, o campo majoritário, né? Havia inúmeras tendências trotskistas, algumas que vinham do campo do comunismo, ex-militantes da luta armada, que formavam tendências. E a tendência majoritária, que se chamava articulação, que era do Lula, dos sindicalistas, mas também de muitos intelectuais e pessoas de outros grupos de esquerda que acabavam entrando e se tornando formuladores. Essa é a gênese da foto, inclusive, né? Exatamente. Essa articulação, ela se forma no final de 83, mas o que eu digo é que essa dinâmica das tendências apagou um pouco a história dos núcleos de base, porque no núcleo de base o militante comum não era necessariamente de tendência. Nem tinha, às vezes, a linguagem, né? A roupagem do militante tradicional de esquerda. Eu fui de núcleo de base em periferia de São Paulo. Ali tinha a dona de casa, tinha um trabalhador desempregado, tinha um metalúrgico, tinha um estudante, tinha pessoas comuns, né? E aí você era, às vezes, eleito delegado para representar o partido numa reunião lá na cidade, como a gente falava, chamava o centro de cidade. Você morava na periferia, você falava, vou para a cidade. Chegava lá na cidade, você tinha vergonha de falar. Tava lá uns dirigentes, pessoas da USP, pessoas que vinham da tradição intelectual socialista. Às vezes você não tinha o vocabulário, você tinha que aprender o vocabulário também, né? Então, de certa forma, as tendências elas ocupam esse espaço, mas de forma legítima também. Elas foram muito importantes para impedir que o PT se tornasse um mero partido da ordem, um partido comum, né? Elas deram um vigor socialista para o PT. E mesmo esse partido de tendências, ele cedeu lugar, elas existem até hoje, mas é um partido também muito dominado pelos mandatos. Porque na década de 90, o PT se torna um partido mais parlamentar, que ocupa prefeituras. Que começa a ganhar eleições, começa a ganhar eleições. Ele é um partido que era bom isso também, porque criou um modo petista de governar, com inversão de prioridades quando assumia a prefeitura, orçamento participativo. Um clássico, né? Então, também foi uma experiência relevante. Mas isso vai mudando o partido. É inevitável. Eu diria para você que de 78 a 89, você tem um período de ascensão de lutas no Brasil que é impressionante. Né? E as diretas já, para mim, é uma verdadeira revolução democrática no país. Mesmo que ela não tenha passado, né? Ela não passou, mas ela gerou, de certa forma, a Constituição de 88, que o PT votou contra, assinou, mas votou contra e hoje defende, porque a gente vê que é um documento importante. Porque assinou contra na época porque achava muito conservadora. Exatamente. Toda a esquerda achava que era uma Constituição conservadora. Sim, que estava na mão da elite de sempre. Porque né? ali havia o Centrão no Congresso Constituinte. Era uma Constituinte congressual e o Centrão dominou. Então o PT votou contra.
Só que em 89 é derrotado eleitoralmente, dessa revolução democrática, ela é derrotada, mas deixa frutos. Uhum. Só que em 2002, quando o PT ganha as eleições, acho que é um movimento contrário, porque o PT se enfraquece do ponto de vista das bases sociais, mas ganha eleição em 2002. Uhum. E aí tem uma série de razões. Mas por que se enfraquece? Ele se enfraquece porque, primeiro, as categorias fundamentais da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, que é fundada em 83, que eram os metalúrgicos do ABC, os bancários de São Paulo, servidores públicos também em vários lugares do país. Essas categorias perdem muito peso, né? Em parte pela robotização, terceirização, automação bancária, as privatizações, terceirizações em serviço público, tudo isso enfraquece o sindicalismo. A igreja também. Ela se torna mais conservadora. Com o papado do João Paulo II, a teologia da libertação e a igreja progressista perdem força. Não à toa o Boff foi perseguido, né? Ele contou aqui na provocação. Símbolo. Foi 2 vezes para a cadeirinha do Galileu lá. Foi condenado ao silêncio obsequioso. Exato. Né? E, além disso, você teve em São Paulo a divisão da Arquidiocese de São Paulo, né? E que tirou o poder do Dom Paulo Evaristo Arnes, que era um cardeal né, progressista. E a gente não pode esquecer uma coisa fundamental, que você viveu, eu vivi, e nós todos estamos vivendo. O Brasil passa por uma transição religiosa. Ou seja, parte daqueles que você viu na periferia de São Paulo apoiando nos anos 80 as causas do PT, mas não só, hoje estão cooptados pelos neopentecostais, né? Exatamente. O número de neopentecostais na periferia talvez esteja superando de católicos em alguns lugares. Ainda não no conjunto da população brasileira, os católicos são maioria, mas uma maioria bem mais moderada do que era em 80. Bem mais moderada, é mais reacionária do que, né? Então, a gente viveu essa transição religiosa que muda a configuração do PT. A gente viveu uma mudança produtiva. A gente tinha um país com indústria em 80. Eu me lembro que na década de 80, você entrava num mercado ou numa loja, em qualquer lugar, tudo que você olhava era mais ou menos feito no Brasil. Desde martelo, prego, eletrodoméstico, roupa, sapato. Hoje, acho que é quase tudo feito na China, né? O que a gente está vestindo, o que a gente usa. Mas o Brasil ainda era um país relativamente industrializado. Então, a gente viveu nesse período de 80, 85, mais ou menos até hoje, um processo no qual acho que a indústria de transformação perdeu quase, 2/3 do seu peso no PIB. Isso afetou a classe operária, base do PT. E afetou também a possibilidade do PT fazer política desenvolvimentista quando chegou ao governo. Então você tem a transição religiosa, uma transição demográfica também. População envelhecendo. Nós estamos vivendo essa transição demográfica agora. Quando as pessoas falam, o PT é um partido envelhecido. Eu concordo. Você olha para essa foto aí, né? Eles, assim, os mais velhos estavam entre os 30 e os 40 anos, esses sindicalistas. Claro que havia intelectuais pouco mais velho. Não, havia lá Sérgio Buarque de Holanda, né? Antônio Cândido já estava com idade avançada. Você tinha alguns, Mário Pedrosa, eram os grandes intelectuais da época já velhos, mas o PT era um partido de jovens. Mas o Brasil está deixando de ser um país de jovens. Não é só o PT. O Brasil, acho que em 2100, se não tiver nenhuma política aí de natalidade, vai ter menos de 200 milhões de habitantes, né? Hoje ele tem 215, vai decrescer, né? E é o que está acontecendo na Europa, na Rússia, até a China agora, né, que tinha uma política do filho único lá atrás, não tem mais. É um fenômeno mundial, mas cada país entra no seu ritmo. Mas, então, não é só o PT que envelheceu. Claro que tem um pouco de culpa no PT também, né? Porque as figuras que vão se burocratizando, ficando nos cargos, por várias razões, elas não cedem o lugar. Tem jovem lá no PT que tem a carreira bloqueada. Sim, né? Estão ali cercados e isso acontece. Não passa daqui. Exatamente. Impressionante isso, né? Mas você não... vou tentar aqui fazer um exercício, se não fizer sentido, você fala, isso não tem nada a ver. Estou aqui diante do meu professor, né? Ele entrou em 2003, eu entrei em 2002 como aluno, ele professor em 2003. Aí até brinquei com o Lincoln aqui, que eu fiz a greve que abriu os claros para contratar essa leva de profs. A grande greve de 2002 da faculdade Meu primeiro ano. Aliás, vamos falar disso, né? Quer dizer,
Nem greve a gente consegue fazer direito mais, né? Por quê? Exatamente. Mas você que é esse historiador também da longa duração, e todos os ataques desde o começo, passando pelo Mensalão, depois pela Lava Jato, lawfare, o caramba, não é um milagre na história do Brasil a gente conseguir ter derrotado, por exemplo, não só ter vencido em 2002, mas ter derrotado em 2022 o fascismo bolsonarista? É inacreditável, né? O que chamou a atenção é que foi por muito pouco. Por muito pouco que ele movimentou a máquina pública como nunca, né? Então, isso, já que você falou em longa duração, nós temos uma certa tradição no Brasil de organização de massa de extrema-direita lá dos anos 30. Uhum. As primeiras organizações fascistas, até o velho historiador Edgar Carone já tinha documentado algumas na década de 20, mas o integralismo é uma organização de massas da década de 30 e que opera um golpe de Estado que pouca gente conhece, que é o golpe de 38, que é a intentona integralista, que quase matou o Getúlio Vargas. Quase matou o GG, né? Quase matou o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas resistiu com a guarda pessoal e a família, até que chegou lá o Dutra com uma tropa. É pouco narrado dessa forma. Pouco conhecido isso que aconteceu. Então, se o Brasil Paralelo descobrir isso aí, rapaz... Não, veja, então não é novidade você ter um bolsonarismo de massa que tentou um golpe de Estado. Sim. Depois de perder uma eleição. Viu, historiador é outro nível. Porque o integralismo, ele tinha sido cortejado e até cooptado pelo Getúlio, que era aquela figura espertíssima, né? Então, ele dá o golpe de 37 que instaura o Estado Novo e tinha prometido para o Plínio Salgado o Ministério da Educação e uma grande participação do integralismo no governo. Os integralistas, tinham muitos militares integralistas, eles achavam que aos poucos iam assumir o poder dentro do Estado Novo. Quando o Getúlio bota os integralistas na cadeia e não cumpre essas promessas, eles tentam um golpe de Estado. Então, o bolsonarismo tem um precedente, né? Sem contar que o bolsonarismo é um fenômeno também militar, né? Isso, é parte desses desdobramentos como disse o Goiânia aqui, o partido militar, né? Exatamente, ou o partido fardado, como falava o Oliveiros Ferreira, um professor antigo lá da USP, aliás, muito conservador, mas que tinha uma formulação sobre os militares. Os militares têm um DNA golpista. E o integralismo, ele era constituído de muitos oficiais militares. Vários desses oficiais estavam no golpe de 64 depois. Então, não é uma novidade. Agora, o que nós temos hoje de volta, porque a gente se desacostumou com isso, houve a ditadura, com a redemocratização não havia uma extrema-direita de massas, mas a partir de 2013, a gente passou a ter um movimento de extrema-direita de massas de novo. Certo. Daí vem jornadas de junho e julho. Daí vem o milagre que você citou aí de 2022, que é a vitória do Lula. Que parecia que não ia rolar, né? Parecia que não ia rolar. E quase não rolou. Você tem... O PT é um grande partido enraizado na sociedade brasileira, mas não é mais um partido de mobilização social. Pode ser que venha a ser de novo, eu não sei, mas ele não é. E você tinha do outro lado um grupo extremista, com objetivo radical, com uma linguagem revolucionária, ou pseudo-revolucionária, na verdade, né? Mas de massas, com pessoas dispostas a se sacrificar por aquele movimento. A esquerda não tem isso mais. E aí, sei lá, graças a Deus, né, que o Lula ganhou a eleição. Revelou que é um católico praticante. Pois é. Mas, Lincoln, tem tantas questões aí, então vamos recuar. Você fez o corte até 2010, e aí, historiadores não têm bola de cristal, mas você, quando começou a perceber que junho e julho de 2013, apesar de motivos justos ali no começo do passe livre, né, ter sido depois, não desvirtuado, mas cooptado pela imprensa, pelo Congresso, pelo antipetismo, pelos Estados Unidos, né? Aí você, esse livro acaba aqui em 2010, mas o que está acontecendo? O que você pensou ali? Como é que você interpreta, inclusive, junho e julho de 2013? Essa batata quente que você quer jogar no meu colo, né? Vai, revelação! Bom, primeiro aproveitar a propaganda do livro. Na verdade, eu tenho um pós-fácil lá, ele está atualizado. Põe o livro de novo aqui, Jonathan. Compre a 6ª edição que tem a resposta lá, né? Essa daí, né? Essa daí. Maravilha. Mas basicamente, acho que o problema é que junho de 2013... Claro, é uma oportunidade histórica que não foi aproveitada pela esquerda.
Por que não? Não teve condições? A Dilma estava com a faca no pescoço ou não estava, né? Então, primeiro se combina com o fato de que as políticas econômicas adotadas pela Dilma, elas não deram certo, já não estavam dando certo. E ela colocou Joaquim Levy, o que piorou a situação. Aí, exatamente, aí já no segundo mandato piorou muito, né? Foi muito difícil se mobilizar contra o golpe por causa disso. Mas já em junho de 2013, a gente tinha uma nova esquerda, digamos assim, uma novíssima esquerda, muito pequena, mas aguerrida, autonomista, em São Paulo, em Goiânia, Porto Alegre, em vários lugares do Brasil, que desencadeou esse movimento. Uhum. E o PT, o problema é que o PT é o partido de governo, né? O PT estava totalmente a reboque do governo. Sim. E é natural também que os petistas queiram defender o governo, mas o problema é que... Quem que vai defender, né? Exatamente, mas há momentos que você tem que defender o governo contra a direita e há momentos que, se ele é pressionado pela esquerda, você tem que ajudar a pressionar para empurrá-lo para a esquerda, né? E ali a maior parte do PT ficou paralisada. Como o PT era a grande organização... O próprio Lula, né? Tentando ali não ser sombra da Dilma, né? O próprio Lula. Para variar, ele até acho que entendeu rápido o que estava acontecendo, né? Mas, bom, ele não era governo e o partido ficou paralisado. Agora, a extrema-direita estava organizada para assumir a dianteira a partir daquele movimento de massas. Porque, como qualquer movimento de massas inesperado, ele traz em si uma ambiguidade, uma contradição. Ele tem potencialidade de esquerda. Porque ele está revoltado contra um sistema que é brutal, né? Sim, então tinha ali uma potencialidade de esquerda. Eu sei que muito petista mais fanático acha que já era um movimento desde o início da CIA e já era de direita. E xinga os meninos do passe livre, exatamente, né? Eu tomei lá umas balas de borracha com eles. Porra, não é assim, né? Claro, se você fala, bom, a conspiração na história existe? Existe, devia ter conspiração também da CIA, das redes sociais, eu não sei. Né? Claro que existe. Agora, a teoria da conspiração é que não está certa. Entendi. Então, claro, tinha uma potencialidade de esquerda e tinha uma de direita. Se eu pudesse resumir, eu diria que tinha gente ali na rua que queria mais direitos e menos impostos. Faltou alguém que explicasse que essas duas coisas não combinam. Porque você tem um Estado indutor do desenvolvimento. Você precisa de mais impostos e não menos. Só que os impostos não precisam ser contra a classe trabalhadora de renda média. Escorchar essa classe. Pode ser contra os muito ricos. E aí é uma deficiência do PT, ao contrário da social-democracia clássica, e o PT nem tinha condições de fazer isso, não estou cobrando também, mas ao contrário da social-democracia clássica, o PT não operou uma grande revolução tributária no país, né? Não implementou aquilo que o Marx e o Engels falam no Manifesto Comunista, a tributação, uma radical tributação progressiva. Isso faltou no Brasil. E se você não tem isso, você não tem um estado de bem-estar social. Em algum momento bate no teto. Então o PT fez políticas muito importantes de transferência de renda, de distribuição de renda num certo nível. Mas quando chega aquele momento, como disse o Haddad na época, que tem muita culpa em junho de 2013, diga-se de passagem. Na Prefeitura de São Paulo. Nada, não é nem uma crítica pessoal, Haddad, mas tem como homem público naquele momento. Sim. Mas, diga-se de passagem, ele falou uma coisa correta. Ele falou assim, a vida melhorou, né, dentro de casa, falta melhorar da porta para fora. Isso na época? Na época, porque as pessoas melhoraram no segundo governo Lula, né, de renda. Então, a pessoa comprou eletrodoméstico, não tinha energia, ela passou a ter. Saneamento, né, aumentou, o salário mínimo aumentou. Então, ela teve uma série de coisas importantes. Mas aí sai na rua, a pessoa passa a querer outras coisas. Eu quero o ônibus que chega na hora, eu quero quero metrô, eu quero saúde melhor, eu quero escola pública melhor. E tudo isso custa muito dinheiro. E de onde virá esse dinheiro se você não vai tributar o grande capital? Que é uma pauta que o Haddad está colocando hoje, ou isso não está em... Né? Porque parece que veio de forma anacrônica. Né? Isso agora tem a ver com o escândalo do Cacai também, né? O que saiu aí na mídia é que o vazamento da reunião que decidiu por aquele pronunciamento sobre o pacote fiscal. E deu um chapo. Que o Lula concordou que deveria falar da isenção do imposto de renda para quem ganhava até 5 mil. Né? A medida está certa, você cobrar... Deve ser uma palavra de ordem, inclusive, do PT. Olha,
Quem ganha até 5 mil não paga, quem ganha mais de 50 mil paga mais. Está corretíssimo. Sim. Agora, só que ao lado tinha um pacote na lógica da austeridade fiscal. Então o Jones Manuel tem razão. Quando ele Não, faz essa é outra batata quente que você ia jogar para mim. O Jones está lá, conversar com o Jones sobre isso. Eu não sei o que ele está falando. O jornal está batendo, assim. É todo mundo neoliberal nessa bagaça, né? E não é? Né? Nesse sentido, né? Eu não acho que o problema é que em 2002, quando o PT ganhou as eleições, ele era um partido de esquerda que colocava medo na direita. Tanto é que fez a carta ao povo brasileiro. Exatamente. Sabe, eu vou agora ser o Lulinha paz e amor. E fez aliança com o José de Alencar, que era empresário do ramo têxtil, para arrefecer os ânimos da direita. Colocou lá o Palocci, que era o Haddad da época. Né? Muito bom. Mas, apesar disso, o PT tinha um certo respeito, e respeito em linguagem militar significa medo. E o plano militar é o fundamento da política. Então, as pessoas tinham um pouco de medo do lado de lá. Não quer dizer que o PT ia fazer revolução nenhuma, mas havia um certo medo. E isso permitia que o PT desse um passo para o centro, mas dizendo, olha, eu estou fazendo um gesto aqui para vocês. O problema é que ele já começou em 2022, quando ganhou as eleições, como digam os meus alunos, muito recuado. Porque já estava ali. Ele já estava no centro, né, com uma aliança amplíssima. Então, do centro, você dá um passo para onde? Para a direita, para o centro-direita. Eu não estou dizendo que o PT não é de direita. É como disse o Zé Dirceu, as bases do governo são de centro-direita. Isso é a base do governo. Então, ele é um governo que está na lógica do centro-direita. Está lá o PT, tem sensibilidade social, tudo isso. E já é um alívio brutal perto do que foi o Bolsonaro. E na próxima eleição, todos nós vamos votar no Lula, porque não existe alternativa no campo da esquerda também. Não é isso. Não é isso que está em questão. Certo. Mas é um governo muito mais recuado do que era em 2002. Tudo bem, a situação internacional é outra, a situação nacional, tivemos bolsonarismo. Como dizem os dirigentes do PT, né, o Estado foi mais ou menos arrebentado pela experiência bolsonarista, não foi fácil retomar, né, reconstruir. A máquina, né? Exatamente, foi muito difícil. Só que as pessoas esperam mais, porque se você acha que a gente vai chegar no próximo ano dizendo assim, vote nesse governo ruim, porque tem um outro pior. É muito pouco para mobilizar. Estou até vendo esse slogan aí, já tô aqui chorando. Chorrindo. Vote no ruim para evitar o pior. Não, se fosse vote no regular, pelo menos, vote no bom, é melhor, né? Porque é muito pouco. Mas como que puxa? Quer dizer, tem uma questão que vamos pensar também em termos de Safatli, e só estou te dando aqui batatas quentes, né? A morte da esquerda, ou o Gessé dizendo, por exemplo, que o PT não está fazendo a devida luta da disputa das ideias e, inclusive, tentando chegar junto na comunicação, inclusive das grandes corporações midiáticas, para barrar essa sanha golpista delas. Mas aí você está mexendo com estruturas históricas também muito difíceis de se movimentar, né? Quer dizer, então, segundo o Safatli, era para que a esquerda pudesse se radicalizar, e se radicalizar significa ir para um enfrentamento que pode ser, inclusive, violento, do ponto de vista das armas, não é isso? Não, isso nunca esteve no horizonte da esquerda, né, brasileira desde a década da redemocratização. Não existe essa hipótese de um conflito violento. Uma coisa é você dizer que a sociedade brasileira é violenta, que esse conflito já está dado desde a época da escravidão. Claro, é a nossa longa duração. Né? A fome, a exploração, a escravidão, a violência são constitutivas da história do Brasil. Mas isso não quer dizer que a esquerda organizada vai levar a população para um conflito violento. Isso não está no nosso horizonte. E nem deve ser um projeto de uma esquerda de massas democrática. Não está no DNA do PT, nunca esteve. Isso é importante dizer, né? Então, portanto, não dá para cobrar isso do PT, nem esperar isso do PT. Certo. A esquerda é essa aí. A esquerda é um lugar na política. Então, você tem um lugar que é a esquerda na política brasileira que é ocupado pelo PT. Então, o PT é a esquerda que existe. Pode não ser a dos sonhos de muita gente aí, mas é essa. Se aparecer uma outra esquerda de massas, o tamanho do PT, com a importância do PT, o PT vai ser superado. Mas ele não vai ser superado
por discurso, por pequenas organizações que são importantes, fazem um trabalho pedagógico na política, também os intelectuais também, mas eles não substituem uma construção histórica de massas, que é o PT. Mesmo que ele esteja aí meio paralisado, né, não avança programaticamente. Eu acho que é isso, não tem... Nós vamos ter, muito provavelmente, de novo, no ano que vem, o petismo e o antipetismo, que será provavelmente o bolsonarismo. Agora, tem o sonho da grande mídia, dos grandes empresários, que é ter a terceira via. A terceira via, que é ter um Bolsonaro, que é insuportável, Bolsonaro, né? Que usa garfo e faca. É. Existe essa esperança, né? Para alguns seria o Ciro, né? Para alguns seria João Campos. Acho que nem tem idade ainda, né? Nem tem idade. Uma Tebet da vida, né? Que está lá, inclusive, discreta na sua atuação. Não sei em termos de efetiva... Mas todas essas pessoas precisariam primeiro combinar com o povo, né? Boa. Porque senão não adianta. Qualquer um pode se lançar candidato, né? O PT tem uma grande... o PT está no governo. Então, de cara, já é uma grande vantagem no campo da esquerda, né? E ele é um partido de massas Olha, o PT já nasceu como um partido de massas. Em 80, logo no começo, ele tinha mais ou menos 26 mil filiados. Ele é fundado em início de 80. No início de 80. Mas foto é do início de 80. Né? Mas a construção dele começa em 78, a partir das greves do ABC e de movimentações do Brasil todo. Teve muitas reuniões. Mas já em 80, ele tinha 26 mil filiados, mas um ano depois já eram 210 mil. Quase 10 vezes. Em 89, ele tinha 500 mil. Então, para a população da época, já era um partido de massas. Hoje não é um partido mais ou menos de 2 milhões, mas não é esse o número real. É o partido com o maior número de filiados no Brasil? Eu acho que talvez seja o MDB o de maior número de filiados. Mas o MDB não tem vida orgânica. Ele é o Estado, né, tentando... É um partido ônibus, né? Que ele vai entrando, descendo, e é assim, né? É um ônibus... Ele é uma parte quase fixa do Estado brasileiro. Exatamente. Agora, você pega... O PT é o partido de preferência. Quando você pergunta para a população, ele é o partido de preferência de 20% a 30% da população, dependendo do momento. Até 30%. É impressionante. O que é muito. Então, ele continua sendo a referência da classe trabalhadora no Brasil. Cara, impressionante. E olha que tem tantas camadas, né? Até para pensar no pobre de direita lá do GECEP, outra batata quente para você. Mas essa eu até aceito, porque... Sabe que o termo pode ter um tom sensacionalista, mas o conteúdo não está dizendo que o sujeito que é pobre é um zero à esquerda. Não é isso que ele está dizendo, né? Muita gente lê de forma rasa. Mas porque o GECEP é essa coisa weberiana, disputar as ideias. São as ideias, quase um Hegel, né? São as ideias que determinam as coisas. Mas a questão, eu não sei se é pelo momento, ele aproveitou o momento ali da derrota do Boulos em São Paulo, né? Que essa discussão surgiu, como dialogar com a periferia, com o empreendedorismo e etc, né? Diria, olha, pobre de direita, rico de direita, classe média de direita sempre existiu, né? A questão... É um clássico, inclusive, né, do mundo, desde a Revolução Francesa. Exato. O fascismo, por exemplo, é um movimento de massas, e se é um movimento de massas, ele tem trabalhador no meio também. Aliás, fundado por muitos trabalhadores. Sim, tem ou trabalhador. estropiados de guerra, né? Exatamente. Os desmobilizados da guerra, os estropiados, as pessoas que não tinham mais um lugar, sentiam que não tinham mais um lugar na sociedade na volta da guerra. O sujeito tinha se achado um herói na frente de batalha e volta é um Zé Ninguém desempregado na Alemanha pós-guerra. Hitler. Exatamente, ele acaba sendo massa de manobra para o nazismo. Então, isso existe. Agora, o problema é que o PT está no governo. Que política ele pode fazer para o pobre, né, para a classe trabalhadora, seja ela de direita, de esquerda? Você não pergunta se é de direita ou de esquerda. Agora, se você não tem capacidade de investimento público por causa da opção pela austeridade fiscal, que é o arcabouço fiscal, você tem muita dificuldade de mobilizar a classe trabalhadora em torno dos objetivos materiais dela. Porque a classe trabalhadora, diferentemente de alguns setores da pequena burguesia,
ela vota mais racionalmente. Que ela vota em torno de interesses materiais. A pergunta que surgiu lá em 2005, quando teve o escândalo do Mensalão, todo mundo dizia assim, o PT acabou. Né? Teve a famosa reunião... Dirceu foi ceifado, né? Foi ceifado. Teve a famosa reunião meio fictícia, estou aqui dramatizando um pouco, do PSDB, em que o Fernando Henrique disse, não vamos causar o impeachment do Lula, porque seria muito ruim para a democracia brasileira e ele vai perder a eleição. Né? Estou dramatizando um pouco, mas... Era essa a lógica. Aí o Lula ganha. E o que a direita, que na época era moderada, era o PSDB, dizia? O pobre foi comprado pelas políticas de transferência de renda. Que o William Vac fala isso para o Lula na entrevista do Jornal da Globo, em 2006. Até lembro dessa, desculpa se a gente interromper. Essa história é maravilhosa e o pessoal vai reclamar aqui no chat depois que eu de novo imitei o Lula, imito muito mal, mas eu gosto de imitar. E o Vac, essa história é muito barata, e síntese do que você está falando. O Lula tá lá, já paz e amor, barbinha grisalha, diferente desse Lula que metia medo em todo mundo, né? Aí o Lula tá lá, de terninho cortado, e o Vac fala, presidente, você está sendo aí acusado, inclusive pelo próprio Vac, de ser assistencialista. Você, presidente, está, ao invés de ensinar a pescar, você está dando peixe pronto. Aí o Lula já vai virando de lado assim e fala, sabe, companheiro Vac, sabe, eu já vi que você não entende nada de pescaria, sabe? Porque se a criança tá lá, sabe, pescando um peixinho, você dá comida para ela. Aí quebrou o Vac de tal forma e foi reeleito, inclusive, né? Exatamente, não é isso? Mas exatamente, porque é um voto racional. Né? Essa história de que o povo é burro e não sabe votar é uma falácia, não, né? O voto é racional, porque o Lula iniciou, aliás, isso tem a ver com hoje também, o raciocínio dele acho que é parecido. Ele iniciou o primeiro mandato para acalmar o grande capital, que eu prefiro chamar de grande capital ou de capital do que mercado. Esse é o verdadeiro nome, mas tudo bem, pode ser o mercado. O grande capital. Para acalmar o grande capital, ele fez uma política também de austeridade fiscal com o Palocci. Só que de 2005 a 2006, naquele período entre o mensalão e a eleição, ele aumentou muito o gasto social, inclusive com o Bolsa Família, que era muito menor do que é hoje, mas ele aumentou já naquela época bastante. Ora, a pessoa, o pobre pensa racionalmente, esse daqui está transferindo renda para mim. O outro diz que isso daí é compra de voto. Não, eu vou votar em quem está transferindo renda para mim. Aliás, o dinheiro é meu, eu pago imposto também. Né? Transfere para rico, por que não pode transferir para mim? O rico vive de juros, do rentismo, por que eu não posso receber transferência de renda? Então, na verdade, era um voto racional. O voto irracional, naquele momento, era um das classes médias enraivecidas contra o PT. Certo. Porque era um voto puramente moralista. Eu odeio o PT porque ele é o partido mais corrupto da história do Brasil. Ora, que está ainda hoje em placa, né? Hoje um pouco menos, porque a Lava Jato destruiu todo o campo da política. Mesmo a pessoa não pode... Jornalistas, por exemplo, fizeram uma campanha diuturna contra o PT desde 2005. Né, os grandes meios de comunicação. Se transformaram numa quadrilha, né? Quer dizer, era quadrilha. A efetiva quadrilha da elite, inclusive do grande capital, vai lá e transforma um partido de massas e legitimamente constituído em um partido de... Só tem quadrilha aí. De criminosos. Só que isso, na verdade, não pega muito mais, porque o máximo que você pode dizer é que, bom, ele também é corrupto, porque é impossível você hoje, sei lá, um jornalista aparecer num programa de televisão e falar que o Bolsonaro é honesto. Que o bolsonarismo é um movimento de pessoas honestas. Que o PSDB, que fez o que fez em São Paulo, foi um partido honesto. Que o MDB é uma casa de gente honesta. Temer, né? Então, é impossível. Então, isso, na verdade, manchou toda a política. E chegou também no judiciário, entre os militares. Câncer, né, cara? Todas as instituições da República perderam apoio. Você olha, até as pesquisas mostram que os militares perderam muito da sua imagem, né, junto à opinião pública. Então, eles destruíram grande parte do campo da política. É por isso que o bolsonarismo, inclusive, conseguiu crescer. Inflou, um pouco por aí. Então, o voto ali de 2006 foi um voto racional. Agora, tudo bem, naquele momento fazia sentido aquele discurso do PT. O que eu digo que ele bateu no teto. Né? Nós estamos se olhar para a nova república como um todo, a gente tem um empate estratégico, eu diria para você. Não é impasse, porque o impasse já teria sido resolvido, porque faz muito tempo. É mesmo um empate, é um jogo que está empatando, que é mais ou menos o seguinte, você tem um orçamento público
E você tem um pedaço muito grande que é um pedaço social, que é a Previdência, é o BPC, a saúde e a educação, que são garantidas na Constituição, né, um gasto mínimo com saúde e educação. Então, você tem um conjunto de gastos sociais que é mantido no orçamento, que é o que o mercado, né, o grande capital reclama. Olha, tem que acabar com esse piso constitucional da educação e da saúde, isso daí é que atrapalha. Tem que acabar com a previdência pública, porque isso daí consome a maior parte dos recursos do Estado. E você tem uma outra metade, ou um outro grande pedaço, que é o pagamento de juros da dívida pública para o rentismo. Então você tem o rentismo e o social. Isso está empatado. O jeito de desempatar para o mercado é isso, acabar com a Constituição de 88. Privatizar tudo. Né, privatizar tudo, não ter mais dinheiro para educação e saúde e acabar com a Previdência. Que a Previdência é o nosso último, sei lá, grande refúgio da classe trabalhadora. E tem gente até de esquerda que faz discurso contra a Previdência Pública, dizendo que ela não pode ter aumento real, não faz sentido depois que você se aposenta, você ter aumento real acima da produtividade do país, blá, 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 né? É porque quando você se aposenta, você está mais velho, para essas pessoas, a sua saúde está maravilhosa. Você não precisa comprar remédio, os remédios são muito baratos, cada vez mais baratos, então você não precisa ter aposentadoria digna, né? É essa a cabeça deles. Completo. E os velhos nunca foram tão maltratados, né? Envelhecer no Brasil e no mundo, mas... E é assim, eu diria que alguns desses elementos aí, desse arcabouço social nosso, do nosso estado de bem-estar social, começam lá na década de 40, no Estado Novo. Com Vargas, CLT... Né? O ódio da classe dominante é contra a CLT e é contra a Previdência Pública, principalmente. Diga-se de passagem, o PT era crítico da CLT no início. Né? Porque o novo sindicalismo do ABC paulista, como era um sindicalismo muito forte, muito organizado, ele era contra, corretamente, a tutela que o Estado tinha sobre os sindicatos, né, que vinha da CLT. Que era o que chamavam, na época do Vargas, de peleguismo. Né? O peleguismo. Então, o PT nasceu dizendo que todos os sindicalistas anteriores eram pelegos, eles eram um novo sindicalismo. Mas, com o tempo, a partir do momento em que o PT viu que ele não era resultado só daquela classe trabalhadora organizada, sindicalizada, que tinha muitos sindicatos fracos, categorias mais fracas, que dependiam da legislação trabalhista, sim, que não tinham capacidade de negociação direta com os patrões, precisavam de proteção. Aos poucos, o próprio PT foi entendendo que a CLT é fundamental. Embora ela tenha sido muito desmontada. Né? Nossa, nem me diga. O Temer, né, deu o golpe mais dolorido, né? Eu sou resultado dessa, como hoje em dia, empreendedor de mim mesmo, né, como professor pejotizado, mas isso vale para o todo da classe trabalhadora desde 2017, né? Eu até lembrei de uma crônica que eu escrevi para o portal do ICL Notícias, que depois eu te mando, é singelazinha, mas eu discutindo com meu avô, que estava num quartel no Rio de Janeiro, servindo com 18 anos, quando o Vargas se matou. Então ele foi daqueles que ficou revoltado e tal, então ele tinha, mesmo sendo um conservador, um pobre de direita, digamos assim, o meu avô, ele gostava muito do Vargas e citava essas coisas. Aí eu lembro que eu comecei a fazer história lá na USP e um dia no bar, conversando com meu avô, eu falei, pô, mas vô, o Vargas foi um ditador do Estado Novo e tal. Aí ele olhou pra mim assim, carioca, né? Ah, vá merda, menino. Estudou 5 anos de história na USP pra falar isso? Né? Aí eu escrevi no final da crônica assim, que saudades do meu avô e do legislado sobre o negociado. Você aprendeu, né, na carne. O que foi o doutor Getúlio, né, no Brasil. Porque, veja só, isso é para uma outra conversa, claro, né, mas vai ter muito efeito na historiografia daqui para frente. Porque a nossa historiografia, especialmente a uspiana, muito mais até o prédio do meio, como a gente fala lá, né, que é o prédio da ciência política, né, que inventou o populismo no Brasil. Fora e tal. Exatamente. Ali se criou uma ojeriza ao Getúlio Vargas. Só que, aos poucos, quando a gente vê a legislação trabalhista sendo destruída e o que é hoje, que você está vivendo na República Velha,
O historiador também não fala mais República Velha, não, é Primeira República. Mas você está vivendo na República Velha, porque é sem direito. É assim que era. Então, a gente vai ter que retomar os estudos do que foi a Revolução de 30, né, do que foi o Estado Novo. O Estado Novo não é só autoritarismo, né? Ele é legislação trabalhista. E tem gente, tem até um ex-aluno meu, um doutor lá da USP, o Fernando Sarti Ferreira, que está estudando o Estado Novo a partir do chão, a partir dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E uma das coisas fantásticas que ele está mostrando é que o queremismo, que é aquele movimento, né, Queremos Getúlio, um movimento de massas pelo Getúlio que surge em 45, ele surge em São Paulo. Então, quem não gosta do Dr. Getúlio em São Paulo é a elite paulista, não era o povo. Não é o povo. Sensacional. Então, mas isso o próprio Lula aprendeu muito bem isso, né? Porque quando o Lula se tornou presidente, ele sujou a mão de petróleo e mostrou, assim, igual o Getúlio. Quando o Brasil ficou autossuficiente em produção de petróleo. E aí vem a Dilma também, que é outra relação com o legado do Getúlio Vargas. Eu não estou aqui dourando a pílula, isso aqui é um debate. Eu sei que o Getúlio era o cabeça do Estado Novo, que massacrou os comunistas, anarquistas, nada disso está apagado. Mas a gente precisa pensar também do ponto de vista da maioria da classe trabalhadora. Porque aquilo é conquista da classe trabalhadora sob o Estado Novo. Sim, que é a Ângela de Castro Gomes, a invenção do trabalhismo. Exatamente, Perfeito. Você vai ter que voltar aqui para falar da Revolução dos Cravos, ainda esse semestre, então a gente marca em maio. Mas aqui chegou a hora de ir, Lincoln. Primeiro, eu queria te agradecer por ter vindo aqui. A gente combina depois a Revolução dos Cravos. E olhando para essa câmera aqui, responder uma questão na lata. Nossa! Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí na Berlinda de novo. O que ele representa para a história desse país, sabe? Ele representou a afirmação da classe trabalhadora no Brasil durante o processo de redemocratização, quando ela readquiriu peso e voz na sociedade civil. Ele é a expressão dessa classe trabalhadora. Uns não gostam, outros gostam, uns acham que tinha que ser mais à esquerda, mais conservadora, etc., mas ele é o retrato dessa classe trabalhadora. Nesse sentido, um retrato de um país, né? Um retrato de um país, no período, talvez na segunda metade do século XX e início do XXI, ele é a figura central da nossa história. E mais ainda, né? Se você me perguntar de novo, o que ele representa para você, né? Hoje? Talvez a nossa única chance de vitória em 2026. Contra o fascismo. Contra o fascismo. Impressionante. Espero que ele chegue muito melhor que o Biden, né? Sem dúvida. Afinal, ele malha e é corintiano. E mesmo que ele não seja candidato, o candidato escolhido terá que ter o apoio dele. Será fundamental. Totalmente. Então, minha gente, Lincoln Seco, muito obrigado pela audiência, pela acolhida. Obrigado, produção. E Lincoln, muito obrigado por ter vindo. Um grande abraço, meu querido. Obrigado. E volte sempre. Tchau. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe, lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Maryam Ali. Você não pode perder. Clique aí no Saiba Mais e se inscreva. É de graça. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.